Amoras e meus amores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a psicóloga clínica Virgínia Tavares Cunha, tentando levar um pouquinho assim de terapia a cada um de vocês e arrumando vídeo, né? Espero que vocês estejam muito bem nesta quinta-feira, né, que se inicia, próxima ao Dia dos Pais, né? E que todos vocês possam aí comemorar com o paizinho de vocês. É o segundo ano que infelizmente eu não comemoro, o Dia dos Pais comemoro, né? Mas ele tá um pouquinho mais distante de mim, tá lá no céu. Então eu queria falar hoje um pouquinho sobre saúde mental e obesidade. O que tá relacionado, né? A saúde mental com a obesidade. Hoje nós temos visto que a população brasileira, ela está cada vez mais obesa, né? Isso não se deve só ao tipo de alimentação que é vista hoje. Não é só o tipo de alimentação, é o tipo do modo como eu vivo hoje também. Hoje, por exemplo, eu tenho crianças muito obesas porque não tem muita atividade física. Nós tivemos uma pandemia aí, que a maioria das pessoas engordaram bastante na pandemia. E eu vou falar um pouquinho também sobre as partes emocionais, né, que mexem na obesidade, né, e que vão aumentando a obesidade, né. Principalmente para aquelas pessoas que recorrem à cirurgia bariátrica e não continuam o tratamento psicológico. Eu falo que o tratamento psicológico ele é o principal da cirurgia bariátrica. Como algumas pessoas não sabem, mas eu tenho bariátrica há 16 anos, realizada no Centro Obeso pelo Dr. Gerson. Então, eu tenho 16 anos de convivência com a cirurgia e que me tornou um ser humano totalmente melhor. A cirurgia, ela te dá vida, né? Só que ela te dá vida, mas ao mesmo tempo você tem que consertar todas aquelas disfunções que te levam à compulsão alimentar. Porque senão você vai achar um jeito de se sabotar. Você vai ter uma compulsão por doce. Ah, Virgínia, mas a pessoa que é cirurgia, que tem bariátrica, ela não consegue comer um doce inteiro. Ela começa a tomar leite condensado de canudinho, né? Ou aumento de ingestão de álcool, porque o álcool é reabsorvido totalmente pelo intestino. Eu falo assim, para quem realiza a cirurgia bariátrica, há uma ligação, né, do esôfago para o intestino. Então, o intestino, ele é o órgão mais inteligente do planeta, ele se adapta a tudo. E é ele responsável pela reabsorção do alimento. Então, o primeiro copo de cerveja, ele vai ficar ruim. O segundo também, só que ele vai acostumando ao longo do tempo. E aí, com o tempo, a pessoa que fez bariátrica, ela consegue fazer ingestão de 4, 5, 6 latinhas de cerveja num dia ou até mais. E aí começa o processo de engorda por causa da caloria, né, da cerveja, que a gente acha que é líquido, mas é a caloria daquilo que está sendo engolido, né? Ou a caloria de um sorvete, eu tomo sorvete todo dia, eu tomo açaí todo dia, é a mesma coisa, tá? Porque nós estamos dando um jeito de nos sabotar. Porque temos aquelas crenças de que não podemos ser vistos como belos, como bonitos. Primeira coisa, porque a gente se sente lá insuficiente para o outro. Então, antes de você realizar uma cirurgia bariátrica, eu aconselho a iniciar o tratamento psicológico com um profissional personalizado, ou seja, que entenda de obesidade, e continuar o tratamento no pós-operatório. É essencial. Por quê? Vamos lá, tem pacientes minhas que realizaram a bariátrica e entendem que na semana pós é que você começa a ter dificuldades com a sua imagem, a ter às vezes uma imagem diferente no espelho, a achar que não tá emagrecendo, a começar a ficar mais ansioso. E aí, como eu não tenho jeito nesse princípio de me auto-sabotar, eu vou começar a sabotar posso começar a comprar demais, posso começar a fazer N coisas para descontar aquela compulsão que não foi tratada. Toda compulsão, ela tem a ver com excesso, o excesso de culpa que eu coloco em mim. Então, o obeso mórbido, né, ou a pessoa que possui obesidade, ela tem o costume da agradabilidade, né? Eu agrado todo mundo, a síndrome do bonzinho. Eu agrado todo mundo, eu não sei dizer não.
né? E eu falo que tudo aquilo que você engole vira sapo, que vira, no caso do obeso, gordura, no caso do anorexo, magreza. Mas é o mesmo princípio. A ansiedade, ela é 8/80. Ou ela vai te engordar, ou ela vai te emagrecer. Vai depender de como o seu sistema ou como você funciona, o seu metabolismo funciona. Tem pessoas que, quando estão estressadas ou nervosas, ficam 5, 6 dias e emagrecem. Pessoas que ficam 2, 3 dias nervosas ou engordam. Então, é o mesmo sistema. A danada da ansiedade. Ou a danada dos escapes pela ansiedade. Mas a ansiedade, ela só liga quando eu estou me sentindo ameaçado. Então, eu tenho que trabalhar com essas crenças do porquê eu me sinto ameaçado. Eu me sinto ameaçado quando eu vou num lugar com muitas pessoas. Eu me sinto ameaçado quando eu estou sendo amado. Porque na minha família, o relacionamento era muito disfuncional, Virginia. Meus pais brigavam muito. Eu criei uma carência, uma dependência emocional muito grande do parceiro. E aí, essas pessoas dependentes, elas começam a aguentar tudo. Só que elas aguentam, elas não falam o que estão passando, mas jogam pro corpo. E aí, vira aquele sistema, ou eu engordo, ou eu emagreço, dependendo do seu metabolismo. Então, todo paciente que tá ou anorexo ou obeso, ele precisa trabalhar com algumas questões, que é, primeiro, tentar fazer tudo pelos outros, não saber dizer uma palavrinha linda do vocabulário, não. E tentar pegar tudo, inclusive tentar solucionar até sentimentos do outro. Eu falo que tudo que é do outro, a palavra já diz, é do outro. Então, eu não vou resolver nada para o outro, nada. Eu não vou, por mais que eu ame alguém, o sentimento e a ação é do outro, não é minha. E outra, eu tenho uma importância muito grande, eu dou uma importância muito grande para o que os outros pensam sobre mim. O obeso anoréxico, ele tem essa disfuncionalidade. Ele acha que o outro, ele está sempre vendo ele como sendo ofensivo. Então, pensa você, as pessoas que sofrem de ansiedade são aquelas pessoas que estão ligadas o tempo todo naquele ambiente e sempre considerando o ambiente hostil. Os pensamentos negativos não saem da vida daquela pessoa. Então pensa, ela entra no lugar, ela já pensa, quem vai me olhar de mau jeito? Quem vai ficar me reparando? Quem vai falar mal de mim? E ali o ouvido tá ligado, então você tem um desgaste de energia muito grande, prestando atenção no que o outro está vivenciando. E isso vai te impactar no seu corpo. Então eu engordo, Virginia, não é só porque eu como grandes quantidades. Peraí, você só come grandes quantidades porque a sua ansiedade está no pico e o seu cortisol também. E o cortisol necessita de glicose e comida pesada para ser digerido. E vira um ciclo vicioso. Você começa a comer, se sente bem na hora, depressão, ansiedade. Começa a comer, se sente bem, depressão, ansiedade. Por quê? Porque eu vou vendo que eu estou me punindo. Mas te punindo de quê? De coisas externas que não estão na sua mão. Então, para que você combata tanto a obesidade, quanto a anorexia, quanto a bulimia, você precisa trabalhar como você se sente em relação ao outro. O que o outro te afeta? Por que eu tenho que me castigar ou me punir pelo que o outro pensa? Né? Porque eu começo a adoecer fazendo o quê? Colocando comida em excesso para calar uma dor. O obeso, ele não come muitas vezes por fome. Ele não come muitas vezes porque, tô precisando ingerir. Não, ele come por ansiedade. E muitas das vezes, após ele comer, vem a culpa. Por que eu comi esse doce? Por que eu fiz isso? Que é a mesma culpa que passa na cabeça do anorexo. A mesma. Por que eu comi tantas calorias? Não posso, tem que ficar sem comer 3 dias. Então, são disfunções
da ansiedade. Anorexia, bulimia e obesidade são disfunções da ansiedade. Por quê? Eu fico ligado o tempo inteiro como se ocorresse perigo a todo tempo. Eu não desligo. E aí eu começo a jogar tudo pro meu corpo. Quando eu começo a ter os efeitos disso, ou seja, eu começo a ficar obeso ou anorexo, qual que é o desejo dessas pessoas? Sumir, não ser vista, não estar presente nos lugares, não ser vista. Porque ela não se aceita. Mas não se aceita o corpo, Virgínia? Não, não se aceita como pessoa. A gente precisa trabalhar isso. Uma aceitação enquanto pessoa, enquanto ser humano. Entender que certas coisas são do outro e certas coisas pertencem a nós. O que é do outro? O sentimento e a ação dele. O que é meu? O meu sentimento, a minha ação. Então eu começo a entender que eu não domino o outro. Eu deixo o outro me dominar. A partir do momento que eu não estabeleço limites. Olha, fulano, você vai até aqui. Ó, ciclano, você vai até aqui. Mas com quem, Virgínia? Com qualquer pessoa. Seja no relacionamento amoroso, seja com a sua família, seja com seu filho. Eu preciso estabelecer limites até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. Porque senão eu começo a jogar toda essa frustração para dentro de mim. E aí, quem tem o metabolismo mais lento vai comer e engordar. Quem tem o metabolismo mais acelerado vai parar de comer e emagrecer. Mas é a mesma disfunção. Eu quero dar conta de tudo. Eu quero dar conta de todas as pessoas, de tudo que está acontecendo ao meu redor. E a gente tem que entender que a gente não tem controle sobre nada que está fora de nós. A única coisa que a gente tem controle é sobre isso aqui, que nos foi dado e nos foi emprestado. Então, onde eu tenho que cuidar primeiro? Dessa casa, depois da casa dos outros. Ah, Virginia, mas eu tenho filho. Se você não se cuidar, como que você vai criar o seu filho? Se você não tiver saúde, como é que o seu filho vai chegar? Então, a gente tem que começar a pensar, a ter prioridades, a ter tempo para nós, a ter tempo para fazermos aquilo que gostamos, aquilo que nos é necessário. Então, o processo de obesidade, anorexia e bulimia vem do mesmo processo. O que? Transtorno de ansiedade. A ansiedade é um mecanismo de defesa comum, normal a todo ser humano. Você vê uma aranha ou uma barata, você corre ou você fica. Liga a adrenalina. Só que quem está sofrendo de transtorno de ansiedade ligou a chavinha automática. Ou seja, o tempo todo ela acha que todo mundo quer fazer mal para ela. E ela se sente como se estivesse vivendo numa guerra o tempo todo. Ela dorme? Dorme, mas tem pesadelo. Ou insônia. Né? Então, muita coisa altera toda a funcionalidade do organismo dela. Aí ela começa a produzir cortisol em excesso e a comer. Então, se eu não trato essas disfuncionalidades, por exemplo, quando eu realizo uma cirurgia bariátrica, consequentemente, eu vou encontrar uma maneira de socar todo esse sentimento para dentro de novo, para virar peso. Então, quando você trata a obesidade mórbida com a cirurgia bariátrica, você tem que dar continuidade ao tratamento psicológico, porque você vai ter crises de ansiedade, você vai ter crises, às vezes, de dismorfismo de imagem, olhar para sua imagem e pensar, tô gorda, não tô magra, não. A pessoa tá usando 38, mas ela olha pro espelho e acha que tá usando 58. Por quê? O cérebro dela viveu anos com aquela forma. E agora tá mudando? Calma, o cérebro da louca também. Eu falo sempre para quem opera para guardar uma roupa de quando era obeso. E, de vez em quando, entrar nessa roupa e olhar no espelho e falar, opa, olha aqui o tanto que eu emagreci. Para que você mostre pro seu cérebro isso. Engraçado, né? O cérebro, às vezes, ele dá uns boot. E por isso é necessário dormir bem. Por quê? Se eu não durmo bem, eu não vou funcionar no outro dia bem. Pensa, o seu cérebro é um computador. O
computador mais perfeito do universo do planeta. Mas ele dá boot. Se você passar 3, 4, 5 noites sem dormir, você começa até a imaginar gente na sua casa. Por quê? O seu próprio cérebro começa a defeituar. Por quê? Porque ele não teve o descanso necessário, ele não teve o repouso, ele não teve lá o desligamento, né, necessário para a máquina dar uma descansada. Então, recursos que a gente usa hoje para combater a ansiedade é a atividade física. Não pode ficar sem, porque a atividade física ela leva um pouco dessa adrenalina, ela baixa a adrenalina e libera os neurotransmissores maravilhosos, serotonina e dopamina pra gente. Atividade física, a meditação, por quê? O ansioso, ele tem 200 milhões de informações por minuto correndo aqui. Eu falo que ele tá em Nárnia todo tempo, o cérebro tá... Mas eu tenho que parar o cérebro. E eu preciso educar o cérebro de que ele pode pensar uma coisa de cada vez. Virgínia, como? Vamos lá, você vai organizar primeiro. É muito bom quando o ansioso faz uma rotina, um caderninho de rotina. E, aliás, anota, tá, gente? Porque se eu tiver muito ansioso, minha memória, meu humor e a minha concentração vai estar zero, tá? Então, anota. Antes de você ir dormir, você vai lá e olha. Minha rotina amanhã é essa. Tá, beleza. Lembrando que faça uma rotina de um ser humano normal, não de um super-herói. Por quê? Vamos parar de querer agradar todo mundo. É preciso falar nãos. Nãos são necessários na vida. É egoísmo, Virgínia? Não, é amor próprio. Não tô pedindo para você se tornar um narcisista, que não pode ser pedido nada, que eu sou o melhor. Não, eu tô pedindo para você olhar para você. E se o seu sentimento não for igual ao seu pensamento, não faz, não vai. Porque se você vai para um lugar que você não quer, se você faz uma coisa que você não quer, você vai ansiar. E aí você vai descontar em você. Você acha justo descontar em você o que o outro fez? O que é do outro é do outro. E outra, a gente não muda o outro. Ninguém aqui é centro de reabilitação de ninguém. Eu não vou curar o alcoolismo de uma pessoa. Eu não vou curar a ansiedade de uma pessoa. Eu não vou curar a droga de uma pessoa. Não, eu não sou centro de reabilitação, não. Eu sou um ser humano que precisa primeiramente se colocar em primeiro lugar para poder amar o outro. Se eu vejo no outro sinais que vão me dar gatilhos de ansiedade, sai, não fica, se preserva. Porque no final das contas, uma conta que vai fechar entre você e Deus, mais ninguém. Entre você e você, não tem mais ninguém. Porque no final das contas é você que vai suportar as dores, não o outro. Por mais que você ame alguém, você não pode se desrespeitar. Você não pode deixar de ser por causa do outro. Para de criar expectativas do que o outro tem obrigação ou não de fazer por você. Tenha expectativas sólidas, sua expectativa, sua vivência. Pare de jogar tudo o que você deseja na mão do outro, porque o outro, ele vai resolver a vida dele. E muita gente chega aqui na terapia e fala assim, nossa, mas o fulano me largou, tem o pé na bunda, não quis nem saber. Mas espera, você deve ter despertado alguns gatilhos nele que fizeram com que ele se afastasse. Então ele estava preservando a sua própria vida. Ou ele era um cretino mesmo, que não queria de forma alguma ter qualquer tipo de relação com você e estava simplesmente indo embora, como todas as outras vezes ele faz, como um completo narcisista. Então, comecem a pensar que vocês precisam se cuidar, porque no final das contas, só sobra você com você mesmo e mais ninguém. Então, se eu jogar toda essa culpa, eu vou me castigar, eu vou engordar, eu vou emagrecer, eu vou ter uma disfunção, eu vou jogar pra dor nas costas, eu vou jogar pra cabeça, eu vou ter bruxismo, eu vou ter cefaleia, eu vou ter tudo porque eu tô jogando no meu corpo. Estou me culpando. Eu não posso me culpar por uma coisa que não sou eu que decido. Eu não posso me culpar por uma decisão que é do outro, não é minha.
Eu não posso. Então, vamos começar a praticar isso, a praticar o amor próprio, a praticar que primeiro vem você, depois o outro. Porque senão você nem consegue levantar para fazer algo pelo outro. Lembrando que a ansiedade, eu preciso o quê? Tratar o que causou, quais os gatilhos que iniciaram. Eu não ser suficiente, eu não ser bom. Tá ligado na sua infância? Tá ligado na sua adolescência? Bora descobrir na terapia. Bora fazer uma terapia para ser um ser humano melhor. A terapia, ela te transforma a ser um ser humano melhor, a entender que a culpa não é do outro, é minha, em primeiro lugar. Eu me permiti. Virgínia, mas eu não falei nada, eu fiquei calada. Deu permissão. Silêncio é um ato de dizer sim. Então, quando eu faço a terapia, eu começo a entender. Eu paro de pôr a culpa no outro. Eu paro de me vitimizar e eu começo a mudar. E aí eu mudo. Se o outro não muda, tchau, obrigada. Porque eu quero pessoas que somem a minha vida e não que desgastem a minha vida. Pensa um pouquinho sobre isso. Pensa o quanto você está se amando nesse momento. O quanto você está se dando a importância necessária. Reflete sobre isso. Beleza? E sempre que puderem, gente, vem pra terapia. Porque como eu sempre digo, terapia, meu caro, é vida. Beijo da Psi e uma excelente quinta-feira para todos vocês. Com frio. Até mais. Beijo.